Olá, sou o psicólogo Giovan e hoje o assunto é sobre casamento, separação, divórcio ou rompimento. Este é um outro assunto muito profundo e também muito delicado. Porque veja, quando é que as pessoas pensam em se casar? Quando é que as pessoas pensam em manter um relacionamento ou iniciar um relacionamento? O que significa isso na vida das pessoas? Por quais motivos as pessoas ainda pensam em viverem juntos por muito e muito tempo ou para sempre, ou, como diz o ditado, até que a morte nos separe? O que significa isso? Eu acho que para a gente poder falar algo sobre isso e algo relacionado à psicologia, precisamos pensar um pouco na questão da infância, né? Vamos pensar um pouco na questão de como é ser criança dentro de um lar. Mas aí você pode pensar, poxa, mas quantas pessoas estão num lar, né, mais ou menos estruturado, ou pelo menos que diziam ser estruturado, onde tem papai, mamãe, ou vovó, vovô, né? Porque a gente sabe que muitas das vezes tem gente também que cresceu em um abrigo, por exemplo, hoje, como fala, um serviço de atendimento institucionalizado, não é? Os SAICAS da vida. Então, como é para essas pessoas, ou para essas crianças, para essas figuras que às vezes não tiveram, ou pelo menos uma porcentagem muito grande ainda tem, né? A figura do pai e da mãe. Mas tem uma outra também, outra situação que está muito mais vista e colocada atualmente, onde tem pai e mãe. Como é isso? Como é que fica a questão da psicanálise em relação a este assunto? Pensando que lá nos primórdios, lá onde Freud começou a estudar algumas coisas sobre a questão, né, do casamento, da questão dos relacionamentos, tinha aquele cruzamento, né, onde a filha se identificava com o pai, onde o filho se identificava com a mãe, mas hoje a instituição de casamento está um pouco diferenciada. Então, como é que a gente pode pensar nessa situação? Então eu estou querendo dizer um pouco sobre casamento para a gente chegar nas outras situações, do qual eu vou estar lendo aqui um texto no qual eu escrevi, para a gente poder discutir um pouco sobre essa situação. A separação é um dos assuntos mais recorrentes nos consultórios. O início deste assunto é sempre coberto por lágrimas, arrependimentos e fracassos. Mas será que os casais querem se separar de fato quando procuram ajuda na psicoterapia? A resposta é subjetiva, pois cada caso é um caso. Porém, a maioria não quer a separação, principalmente aqueles que convivem por muitos anos. Para discorrer sobre esse assunto com mais profundidade, é importante conceituar sobre o que é o casamento. O casamento é uma instituição, ou segundo o dicionário, é um ato solene de união entre duas pessoas. Cerimônia que celebra vínculo conjugal. Pensando que o casamento é uma instituição, há variáveis, ou seja, existe a necessidade de criatividade para manutenção e permanência. Mas o casamento não é um fruto de amor entre duas pessoas? Confesso que falar de amor é um pouco mais complicado do que se imagina. É natural que as pessoas, ou pelo menos a maioria, quando se apaixonam, desejam ficarem juntas para compartilhar. Mas paixão é uma coisa e amor é outra. No início, a sensação é que tudo é maravilhoso, não há defeitos ou algo semelhante, pois a ideia é que nascemos um para o outro. Mas quando se inicia a segunda fase, em que o encantamento diminui e os comportamentos e características pessoais de cada um se revelam,
o amor pode ser comprometido. A psicanálise aborda a ambivalência, de que, certo modo, podemos aplicar no casamento, pois o amor e o ódio se manifestam, principalmente se aquilo que estava impregnado no indivíduo não muda. Isto é, muitos pensam que no casamento apenas um tem o dever de recuar em conflito. Ou ainda pensar que, poxa, eu sustento a casa, não tenho mais deveres. Por exemplo, como cuidar do filho, do cachorro, ou ainda nos deveres gerais da casa. Quando a instituição não cria a tendência de falir, o casamento não é muito diferente. Quando a indiferença, a gritaria, o autoritarismo tomam conta do relacionamento, o suportar esfria e a consequência é a separação. Enfim, o que é que a gente quer dizer com isso, né, nesse texto? Veja, se você entra, né, numa instituição como o casamento, a ideia é a criatividade. Porque é óbvio, né, que a intimidade vai tomar muito mais conta da situação, do relacionamento, do que um respeito propriamente dito. E muitas das vezes as pessoas, quando começam a ter um relacionamento propriamente dito, muitas dessas vezes o conflito entra como, vamos pensar assim, algo estabelecido. Porque não há mais recuo de uma parte e nem recuo do outro. Aí você pode dizer, então para que eu quero casar se há uma possibilidade de haver mais conflitos do que de fato amor? Não é exatamente isso que estamos dizendo. O que estamos dizendo nesse texto, ou o que eu estou dizendo, é que para haver um casamento há necessidade de uma criatividade, há uma necessidade de uma manutenção, há uma necessidade de muitas das vezes um recuo um do outro. Porque veja, muitas das pessoas que entram num casamento, ela continua impregnada com aquilo que ela aprendeu dentro da casa dela ou dentro daquele lugar onde ela foi educada. Então, para ela perceber o quanto ela precisa ser transformada, há necessidade de uma maturidade, há uma necessidade de fato de uma confrontação para que as coisas começam a ter um outro viés, um outro modo, né, de ser dentro de uma instituição como é o casamento. Veja, a ideia não é casar pensando em se separar, né? A ideia, de fato, é ter um amor um com o outro. E o amor está envolvido, né, em todas essas situações, que é o suportar um ao outro, é compreender um ao outro na questão daquilo que você percebe no outro, né, que é a dificuldade de se relacionar. Veja, né, as pessoas, quando se casam, esquecem, muitas das vezes, da individualidade um do outro. Muitas das vezes, quando as pessoas se casam e sabem que vão se ver todos os dias, não é só apenas sexo, rock and roll, samba, ou qualquer coisa que você gostar que pode estar aplicado na tua vida, né? Muitas das vezes o casamento ali tem mais uma questão, né, de você escutar o outro para compreender o que de fato acontece entre você e a outra pessoa da qual você decidiu ficar juntos, né? E é óbvio, né, que o diálogo, muitas das vezes, é um dos principais instrumentos, né, da qual o casamento pode se perdurar ou permanecer, né? Agora, quando você tenta conversar com o outro e você percebe que não há uma promoção, que parece que você está só num monólogo, né? É claro que você precisa procurar ajuda, né? É claro que o outro precisa procurar ajuda. A psicoterapia de casal pode ser uma das coisas interessantes também para
ter um mediador que tem uma experiência importante para poder escutar e ver, né, o que é que precisa de fato a ser melhorado dentro de um casamento. Muitas das vezes o dinheiro é importante também dentro de um casamento, não é? Mas o dinheiro não é algo primordial dentro de um casamento, ou é, segundo você? O problema é que quando uma coisa só fica impregnada, quando uma coisa fica só vista como algo principal, vou falar do dinheiro novamente, e isso pode prejudicar. Não que não tenha que ter dinheiro, né? O dinheiro é uma coisa muito importante para se promover, muitas das vezes, porque no casamento pode ter filhos, né? E quando tem filho, tem despesas, né? O problema é que as despesas começam a aumentar. E aí que vem as outras situações do qual quem é que trabalha e quem não é que trabalha. E isso que fica um problema, porque muitas das vezes no casamento, não é a maioria hoje, porque os casais todos trabalham, não é? Mas há uma tendência de que aquele que acha que eu estou aqui cumprindo o meu dever de colocar dinheiro dentro de casa, então o resto vocês que têm que fazer. Isso nem está falando só da mulher, a gente está sabendo que tem muitas mulheres que ganham muito mais que os homens, e às vezes também tem essa tendência de achar que eu posso fazer o que eu quero e o meu marido tem que fazer todas as coisas dentro de casa, diárias, domésticas, né? Porque está tendo muito, né, dessas situações vários casais. O problema é que quando esse conflito não é resolvido, quando o outro fica nessa situação, né, de, vamos pensar assim, de submisso ou submissa, o casamento não é uma escravidão. O casamento, de fato, ele tem que ter a questão do amor, tem que ter uma questão de compreensão e tem que ter uma questão de diálogo. Se esses três pilares estiverem, né, danificados ou com problemas, é óbvio que uma ajuda psicológica, psiquiátrica, sociológica, qualquer outra ajuda importante para que vocês, né, ou para que o casamento dure, seja importante. Caso contrário, é óbvio, né, que haverá uma separação, e uma separação a gente sabe que vem outras consequências, né, de doenças psicológicas, como muita tristeza, e às vezes pode até acontecer uma depressão em função de algo que você não estava preparado ou preparada. Então veja, né, para que você tenha essa atitude de se relacionar com o outro, é de fato importante um planejamento. A paixão é uma beleza, né? A paixão é muito boa. O problema é que quando o amor de fato precisa ser provado, ele também tem essa situação, né, de ser ambivalente. Muitas das vezes você ama demais e muitas das vezes você odeia demais. Isso em todas as situações, né, onde a instituição se prevalece. Veja, se você gostou desse assunto, por favor, compartilha, né? Veja lá na minha página no YouTube e dá um like, né? E veja no sininho lá também para vocês verem outros assuntos. E também, esse assunto eu sempre escrevo antes na minha página lá no Facebook e depois eu faço esse vídeo aqui com o mesmo assunto. E se você quiser discutir mais um pouco lá na página, estou à disposição. Um grande abraço.